Usuários reclamam de terminais e ônibus lotados na semana em que o comércio é liberado aqui em Goiânia. Além dos problemas antigos, a população agora tem que conviver com medo e atenção por causa do novo coronavírus. Quem traz essas informações para a gente é a repórter Rosane Ferraz. Terminal da Praça A nas primeiras horas do dia. Pontos cheios, tumulto no embarque. E a imagem não poderia ser outra. Ônibus deixando o local lotados. Detalhe, muitos passageiros em pé, uns grudados nos outros. Encontramos gente receosa em encarar a superlotação. A gente tem medo, né? Porque eles não melhoram os ônibus, né? É muito ruim, é tenso, né? Com certeza, né? Mas não tem jeito, não muda mesmo. Aí vamos nesse assim mesmo. Fala pra gente evitar de aglomeração, mas olha só, se tem condição, uma coisa dessa. Não tem ônibus, as pessoas querem trabalhar, vai desse jeito aí. Aí a gente, o que pode fazer é esperar o próximo para ver se vai mais vazio, né? Imagem semelhante no terminal da Praça da Bíblia. Por aqui, usuários já perceberam uma diferença no movimento com a volta do funcionamento do comércio. Bem mais lotado. Tá difícil. Tá bem difícil para a gente chegar no trabalho no horário certo, porque os ônibus estão super lotados. A informação é que na última terça-feira, quando as atividades foram retomadas, as validações no transporte coletivo aumentaram quase 10% em Goiânia e região metropolitana. Na última segunda-feira, a Prefeitura de Goiânia informou que as empresas do transporte coletivo iriam reforçar a frota com pelo menos 100 ônibus a mais. Isso para atender a demanda com a retomada do funcionamento de todo o comércio. Mas o que nós encontramos foram usuários reclamando de velhos problemas. Na Praça da Bíblia, no embarque prioritário, apenas uma pessoa mantendo distância. Perguntamos para ela sobre a situação que tem encontrado no dia a dia no interior dos ônibus. Existe alguma forma da senhora prevenir contra o coronavírus dentro de um ônibus assim? Não tem, porque aqui a gente fica de 1 metro e lá dentro é tão aglomeração que fica mais de 15, 20 pessoas perto. Não tem como você se prevenir, não tem. Acho que só Deus mesmo. Não tem condição mesmo não, gente. Em nota, a Redimob Consórcio explica que no mês de março, antes da pandemia, o fluxo de passageiros era muito grande, mas agora teve uma queda de 66%, segundo a Redimob. Ela explica ainda que o retorno no fluxo de passageiros no sistema de transporte público ainda é lento e talvez não será automático como foi divulgado. E o Sindicato das Empresas do Transporte Coletivo também enviou uma nota, conforme divulgado nos dias 14 e 15 de julho, o aumento da demanda de passageiros foi muito pequena. Cerca de 10% é pequena, eu não acredito. Mesmo sem o incremento de usuários, as concessionárias já aumentaram o número de ônibus na operação. Ok. Elas ainda estão estudando junto à Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo, a CMTC, o modelo de operação para este novo normal que está se modificando dia a dia. As empresas querem e vão fazer o que podem para garantir a oferta de ônibus, informou o Sindicato das Empresas do Transporte Coletivo. E aí, muitos se preocupam com aglomeração em restaurante, bar, shopping, no comércio, ninguém não está nem aí para o transporte coletivo. Superlotação antes da pandemia, durante, agora. Até quando, hein? Rosane Ferraz fala agora conosco ao vivo, de um terminal, inclusive. Boa tarde. Boa tarde, Luciana. Pois é, a pergunta é essa, até quando? Porque essa realidade do passageiro, do usuário, ela não muda nunca, né? A reclamação é sempre a mesma. Há pouco o Luciano falou dessa resposta aí, de que estão tentando adequar o transporte à atual realidade, mas parece que a gente entende que o próprio sistema admite uma deficiência no número de ônibus e foi isso que um estudo feito por um especialista em trânsito constatou. Olha só, a informação é que desde o início do ano, o transporte coletivo teria perdido 250 ônibus. Quer dizer que 250 ônibus teriam deixado de rodar. Isso até hoje. Pois é, essa informação é do Marcos Rotem, que é especialista em transporte, que trouxe para a gente também a informação de que esse atual sistema de gestão durante a pandemia tem sido ineficaz. Por quê, professor? Veja que quando surgiu o problema, ele mudou muito o sistema de transportes.
Mas com o tempo, demorou muito isso, as empresas elas não se adaptaram à realidade do passageiro. Então o que acontece? Caiu muito a demanda e ainda tem a superlotação em muitas linhas. Por que isso? Porque os ônibus deveriam ter sido deslocados para essas linhas, para onde tem mais movimentação de passageiro. Até falei no começo da situação que as empresas deviam fazer esse procedimento, igual que a gente adota. Quando surge uma situação nova, que a gente não conhece, a gente vai em loco para ver, vai pesquisando e vai se arrumando. As empresas só reclamam. 4 meses? 4 meses é muito tempo. Se fosse um dia, às vezes 1 dia, 2 dias, você nem entenderia. Mas há 4 meses, a primeira vez que a gente falou nisso, já vai fazer 4 meses que as empresas tinham que estar no terminal, vendo onde tem mais passageiro, realocando as linhas, atendendo a operação, para evitar o transtorno do passageiro e o prejuízo para elas. Queria que o senhor explicasse também outra informação que o senhor trouxe para a gente, de que o sistema perdeu 250 ônibus de fevereiro até agora. Isso, comparando as escalas de férias que nós tínhamos em fevereiro, com a de hoje, que está rodando hoje, tem 250 ônibus a menos rodando. E comparado com o período da pandemia, nós temos 43 ônibus a mais do que tínhamos na pandemia. Na segunda-feira, a Prefeitura anunciou que serão pelo menos 100 ônibus a mais. Tu constatou quantos a mais hoje? 43. Então, vocês vão colocar 100 ônibus a mais, ainda falta 57. E essas informações são oficiais ou fornecidas pelo site da Redimob. Lembrando que o senhor olha essas informações, o senhor disse, diariamente para esse estudo. Eu vou sempre acompanhando, né? Por causa da atividade da acadêmica, eu vou sempre acompanhando as situações e vou guardando as informações para evitar que elas se percam por aí, para ter essas informações, para a gente saber onde é que estão os problemas e apresentar soluções. Talvez, obrigada professor, talvez essas informações elas justifiquem essa reclamação de sempre, de hoje também que eu ouvi novamente, de usuários do transporte coletivo. Não é mesmo, Luciana, Lucílio? Muitíssimo obrigada, Rosânia. Obrigada também ao professor. Muito se discute, muito se fala, muito se reúne, agora à distância, por videoconferência, mas na prática mesmo a gente não vê solução nenhuma. Já falamos aqui da possibilidade da interdição desses terminais para evitar aglomeração. Qual foi o resultado? Tudo como antes. Todo mundo se aglomerando em terminais e também dentro dos ônibus em época de pandemia e curva ascendente da contaminação do novo coronavírus.